Há quase 2 meses, os protestos seguem na Geórgia. Apesar do frio do inverno e das repressões severas da polícia, todas as noites multidões de milhares de pessoas se reúnem nas ruas de Tbilisi com bandeiras da Geórgia e da União Europeia. Os manifestantes exigem a anulação dos resultados das últimas eleições parlamentares, embora na verdade esse seja apenas um pretexto formal. Hoje, nas ruas da capital georgiana, nada menos do que o futuro deste pequeno país pós-soviético está sendo decidido. O sucesso dos manifestantes determinará se a Geórgia se tornará parte do mundo civilizado ou permanecerá na órbita do Império Russo. Estou acompanhando de perto os acontecimentos atuais em Tbilisi e já posso afirmar com certeza que a bomba relógio foi plantada pelo governo atual. O caminho da Geórgia para a verdadeira independência foi sangrento e longo. E agora, provavelmente, ela está na encruzilhada mais importante de sua história. Hoje vou contar como começou esse caminho espinhoso, sobre os trágicos acontecimentos de 9 de abril de 1989, quando Moscou tentou à força manter a República Rebelde em sua órbita. Meu nome é Semyon, canal MGS-HTV, vamos começar. A desintegração do Império Vermelho. O processo de desintegração da URSS começou em algum momento na segunda metade dos anos 80 e ao final da década o Império Vermelho já estava se desfazendo. Como cogumelos depois da chuva, surgiam movimentos nacionais nas repúblicas que exigiam cada vez mais direitos do centro e até mesmo clamavam pela independência de Moscou. Normalmente, esses apelos eram acompanhados de slogans anticomunistas. Moscou não tinha como responder a esses desafios, a economia soviética e a Rússia estavam em uma crise profunda, a ideologia comunista havia falido completamente e a máquina repressiva já não funcionava mais. Mas uma saída foi encontrada. Nas repúblicas começaram a ser criados focos de separatismo que entravam em dura confrontação com as autoridades locais. A organização desses enclaves era realizada pela KGB da URSS sob a supervisão atenta dos mais altos dirigentes do partido. Assim foram lançadas as bases dos conflitos em Karabakh, Transnistria e Abcásia. As relações entre georgianos e abcásios sempre foram complicadas, mas a situação só explodiu de vez quando Moscou começou a pôr lenha na fogueira. Em 18 de março de 1989, na aldeia de Likhny, ocorreu uma assembleia com milhares de pessoas do povo abcásio, onde foi feita a exigência de separação da Abcásia da Geórgia e a restauração de seu status como República da União. A reação dos georgianos foi a esperada. Por toda a república ocorreram manifestações com milhares de pessoas. Os georgianos, não sem razão, viam a mão de Moscou no agravamento do separatismo abcásio. Por isso, uma das principais exigências das Assembleias Populares era a saída da República da URSS. O contexto dos acontecimentos. Em 4 de abril de 1989, a oposição iniciou um protesto por tempo indeterminado em Tbilisi. Seus líderes foram Zviad Gamsakhurdia, Mirab Kostova, Irakli Tsarevna, Georgiy Tsareteli, Georgiy Chenturia e Irakli Batiashvili. O centro do protesto tornou-se a Avenida Rustaveli, bem no centro da capital georgiana, próximo à sede do governo. A manifestação teve um caráter exclusivamente pacífico. Os manifestantes não ocuparam prédios, não atacaram policiais ou representantes do governo, nem cometeram atos de vandalismo ou ações de desordem. No entanto, para os comunistas, muito pior do que vitrines quebradas ou coquetéis Molotov eram os slogans dos manifestantes. Abaixo o poder soviético. Abaixo o regime comunista. Abaixo o imperialismo russo. A URSS é uma prisão dos povos. Os manifestantes chegaram até a redigir um apelo ao presidente e ao Congresso dos Estados Unidos pedindo que reconhecessem o fato da ocupação da Geórgia pelos bolcheviques em 1921 e ajudar a República a sair da URSS, introduzindo, se necessário, tropas da OTAN ou forças de paz da ONU em seu território. Em 7 de abril, o Comitê Central do Partido Comunista da Geórgia fez um apelo especial pela TV republicana, mas isso não teve grande impacto nem sobre os manifestantes, nem sobre a situação pública na República. Os líderes dos manifestantes, por sua vez, enviaram seus representantes para instituições de ensino, escolas e coletivos de trabalho, pedindo que declarassem greve e se juntassem ao protesto. A situação saiu do controle das autoridades, que ainda assim recusaram dialogar com a oposição.
Em vez disso, o primeiro secretário do Comitê Central do Partido Comunista da República, Djumber Patiaksvili, pediu apoio militar a Moscou. Ele solicitou reforços dos Ministérios do Interior e da Defesa para Tbilisi. No mesmo dia, foi realizada em Moscou uma reunião organizada por iniciativa do representante da KGB, Chebrikov. Foi tomada a decisão de atender ao pedido de Patiashvili e enviar para Tbilisi uma unidade das tropas internas e do exército, supostamente para conter distúrbios em massa. Curiosamente, não foi feita a ata da reunião, as instruções foram dadas apenas verbalmente. Formalmente, parece que o ministro da Defesa e o vice-ministro do Interior enviaram as tropas para a Geórgia simplesmente por iniciativa própria. No entanto, o mais importante nessa história sangrenta é o papel de Mikhail Gorbachev. Segundo a versão oficial, ele desconhecia a preparação para dispersar o protesto. Mais tarde, o último secretário-geral soviético afirmava que exigiu da liderança georgiana encontrar caminhos para uma solução política da situação complicada que havia se formado. Veja, Patiashvili, em entrevistas, dizia algo bem diferente. Dizendo que o secretário-geral, com um tom que não permitia discussões, ordenou a ele que a praça fosse liberada imediatamente e que o exército cuidaria disso. E esse não é o único testemunho de que Gorbachev estava, no mínimo, ciente dos acontecimentos. Por exemplo, em uma entrevista ao Notícias de Moscou, quando perguntado sobre quem deu a ordem para usar o exército, o general Rodionov respondeu: "E se eu disser que foi o secretário-geral?" Muito tempo depois, Chebrikov, ao comentar os acontecimentos em Tbilisi, afirmou que informava constantemente Gorbachev sobre a situação e solicitava a ele autorização para o uso das tropas. Quem, além do comandante supremo, poderia dar tal ordem? Ele se surpreendia. O primeiro vice-presidente da KGB da URSS, general Bobkov, afirmava que nenhuma ordem era enviada para Tbilisi sem a aprovação de Gorbachev. De qualquer forma, em 8 de abril foi transferido para Tbilisi um regimento da divisão Dzerzhinsky, paraquedistas de Kirovabad, agentes da OMON de Voronezh e Perm, além de cadetes da Escola Superior do Ministério do Interior. Segundo a versão oficial, a decisão de dispersar o protesto à força foi autorizada, em uma reunião dos principais líderes partidários e das forças de segurança da Geórgia, com a participação do comandante do Distrito Militar, Igor Rodionov. Também não foram feitos registros oficiais aqui, e as ordens eram dadas apenas verbalmente. A comissão estatal, que mais tarde investigou os acontecimentos, demorou muito até mesmo para descobrir os sobrenomes de todos os presentes. O único documento que conseguiram encontrar foi uma ordem do presidente do Conselho de Ministros da Geórgia, Zurab Cheidze, com uma ordem ao Ministério do Interior da República para tomar medidas para remover os manifestantes das áreas adjacentes à sede do governo. O que posso dizer? Os bolcheviques, como sempre, sabiam esconder os rastros de seus crimes. A Noite das Paz Longas. No total, cerca de 2.500 militares participaram da operação, além de 6 blindados de transporte de tropas, 8 veículos de combate aerotransportados, 4 caminhões de bombeiros e 2 ambulâncias. Cerca de 900 soldados dispersaram o protesto, militares da divisão Dzerzhinsky e uma companhia de paraquedistas. A polícia georgiana não participou dos acontecimentos sangrentos. Além disso, ela tentou proteger os manifestantes e retirá-los do local perigoso. Na véspera, as autoridades fizeram uma demonstração de força. Tanques passaram pelas ruas de Tbilisi. À noite, helicópteros de combate sobrevoaram a cidade em baixa altitude. No entanto, isso só irritou ainda mais os moradores e trouxe milhares de novos manifestantes para a praça. Para ser justo com Patiashvili, ele realmente tentou evitar um grande derramamento de sangue. A pedido dele, o chefe da Igreja Ortodoxa Georgiana, o patriarca Elias II, chegou ao protesto e tentou convencer os manifestantes a se dispersarem. No entanto, os participantes do protesto rejeitaram seus apelos após o que uma operação repressiva começou na praça. Ela foi conduzida da forma mais dura possível. A operação foi organizada de modo que os manifestantes não eram tanto expulsos do local do protesto quanto cercados e bloqueados. Os agentes de segurança desciam de todas as ruas adjacentes e as passagens para a margem do rio Kura estavam bloqueadas por veículos blindados. Granadas de gás do tipo Cheriomuka foram lançadas na multidão, o que causou pânico e uma terrível debandada. Contra os manifestantes foram usadas cacetetes de borracha, pás de sapador e foi registrado o uso de armas de fogo.
A noite de 9 de abril entrou para a história como a Noite das Paz de Sapador. Como resultado, 16 participantes do comício morreram no local e mais 3 faleceram pouco depois no hospital. Ao todo, 251 pessoas deram entrada nas instituições médicas de Tbilisi, das quais 183 foram hospitalizadas. Na maioria dos casos, a causa da morte foi asfixia devido à combinação da inalação de substâncias químicas com a compressão do tórax na debandada. No dia seguinte, foi decretado estado de emergência em Tbilisi e instaurado toque de recolher. Todos os líderes da oposição foram presos, mas após a chegada de Eduard Shevardnadze, eles foram liberados sem que nenhuma acusação fosse apresentada. Resultados dos eventos para a Geórgia. Para a Geórgia, os acontecimentos de 9 de abril se tornaram um ponto de virada, um verdadeiro ponto sem retorno, após o qual a República foi definitivamente perdida para a União Soviética. A morte de dezenas de pessoas desarmadas e inocentes, em sua maioria mulheres, chocou tanto a sociedade georgiana que a ideia de independência se tornou inquestionável e intransigente. Muitos na Geórgia acreditam que foi justamente a tragédia de 9 de abril que determinou o surgimento do Estado georgiano no mapa mundial. Já no dia seguinte aos acontecimentos sangrentos no centro de Tbilisi, em sinal de protesto contra as ações das forças de segurança, começou uma greve nacional na Geórgia e foi declarado luto de 40 dias. Moradores passaram a levar flores em massa ao local onde os manifestantes morreram. Em 28 de outubro de 1990, aconteceram na Geórgia as primeiras eleições parlamentares multipartidárias da URSS, nas quais as forças políticas nacionalistas conquistaram uma vitória absolutamente convincente. Em 31 de março de 1991, foi realizado um referendo na República sobre a restauração da independência estatal. 98,93% dos eleitores votaram a favor. Em 9 de abril de 1991, 2 anos após os eventos descritos, o Soviete Supremo adotou o ato de restauração da independência da Geórgia. E em 26 de maio de 1991 foram realizadas as primeiras eleições presidenciais, nas quais Zviad Gamsakhurdia saiu vitorioso. Investigação. A princípio, as autoridades centrais tentaram abafar os acontecimentos em Tbilisi. No entanto, isso não deu certo, pois eles tiveram uma repercussão muito grande. Depois, os comunistas voltaram a mentir. Por exemplo, a imprensa soviética omitiu o fato do uso de gás venenoso contra os manifestantes, assim como o uso de pás de sapador e cacetetes pelos soldados contra pessoas desarmadas. As vítimas eram explicadas por um pisoteamento, mas ninguém especificava por que esse pisoteamento começou. Os militares afirmavam que os manifestantes atacaram os soldados primeiro e que eles apenas se defenderam. Apenas um jornal, A Juventude da Geórgia, ousou mostrar o quadro real da tragédia que aconteceu. A edição foi apreendida e destruída, e o editor e os jornalistas do jornal tiveram sérios problemas. A Procuradoria-Geral da URSS conduziu uma investigação sobre os acontecimentos de Tbilisi. A culpa pela morte das pessoas foi colocada inteiramente nos próprios manifestantes e em seus líderes. Além disso, o relatório da Procuradoria continha a afirmação de que os manifestantes planejavam organizar um pogrom contra os abecásios em 9 de abril e no dia 14 iniciar a tomada do poder na República. Porém, os tempos eram outros e as autoridades não conseguiram caluniar ou silenciar a tragédia, diferente do massacre em Novocherkassk. No primeiro Congresso dos Deputados Populares da URSS, foi criada uma comissão independente para investigar os acontecimentos em Tbilisi, presidida por Anatoly Sobchak. A comissão analisou uma grande quantidade de documentos, entrevistou centenas de testemunhas, incluindo generais e membros do Politburo, Ligashov, Shebrikov, Shevardnadze e Yazov. Os membros da comissão não conseguiram ou não ousaram interrogar Gorbachev. Ao final, a comissão considerou excessivo o uso da força e que meios políticos para resolver o conflito ainda não tinham sido esgotados. Também foi comprovado o uso pelas forças de segurança de substâncias químicas altamente potentes e das mesmas infames pás de sapador. A comissão concluiu que as vítimas ocorreram devido ao planejamento insatisfatório da operação. Durante sua preparação, não foi levado em conta o grande número de manifestantes, assim como o fato de que a maioria das saídas da praça estava bloqueada e fechada pelas tropas, o que causou pisoteamento e pânico.
Além disso, na opinião da comissão, os paraquedistas não deveriam ter sido empregados na operação, que foram treinados para lutar contra inimigos armados e não para manter a ordem pública. A comissão de Sobchak também não conseguiu determinar quem exatamente deu a ordem para a ação de força, pois não existiam evidências documentais a esse respeito. Responsabilidade. O mais desprezível nessa história, claro, é que ninguém foi responsabilizado pela morte das pessoas. O general-coronel Rodionov, que planejou a dispersão do protesto, tornou-se reitor da Academia Militar da URSS e depois ministro da Defesa da Federação Russa. Já na Rússia independente, ele recebeu a 4ª estrela de general e, após a aposentadoria, entrou para a Duma estatal pelo bloco Rodina de Rogozin. Em várias entrevistas, ele defendeu as ações dos militares em Tbilisi e disse que, sob Yeltsin, os Estados Unidos governavam a Rússia. Como ele liderava o Ministério da Defesa naquela época, só Deus sabe. Potiashvili pediu demissão voluntariamente logo após os trágicos acontecimentos, um caso inédito para a nomenclatura soviética. Depois, aposentou-se tranquilamente. Em 2000, Potiashvili até se candidatou à presidência e depois foi deputado do parlamento. Apoiou a Revolução das Rosas, provavelmente devido ao mau relacionamento com o ex-presidente Shevardnadze. O chefe do Ministério do Interior da RSS da Geórgia, Shota Gurgodze, também se aposentou tranquilamente e não houve nenhuma reclamação contra ele. E o então chefe da KGB, Givi Gumbaridze, até chegou a chefiar a república por um curto período. Conclusão: a morte dos manifestantes nas ruas de Tbilisi abalou a sociedade georgiana. Mas, infelizmente, essa tragédia foi apenas o começo de uma série sangrenta de eventos que se seguiram. Nos 30 anos seguintes, a Geórgia percorreu um caminho difícil. A derrubada do primeiro presidente em 1992, a Guerra Civil, os conflitos na Abcásia e na Ossétia do Sul, a invasão russa em 2008. Destacam-se também as brilhantes reformas feitas pela equipe de Mikhail Saakashvili. Em 2014, a Geórgia assinou um acordo de associação com a União Europeia e, em 2023, tornou-se oficialmente candidata à adesão à UE. Essa oportunidade única só surgiu por causa da agressão russa contra a Ucrânia. No entanto, as atuais autoridades georgianas parecem fazer de tudo para que o país continue sendo um satélite de Moscou. Por isso, assim como há 35 anos, o destino do povo georgiano e de seu estado está sendo decidido novamente nas ruas de Tbilisi. Tchau a todos!